Glória a Deus, bom dia. Muito bom estar aqui com vocês. É muito bom ter vocês conosco nesse café da manhã da Missão Sudeste, né? Existem várias mesas no estado de São Paulo e aqui é uma dessas mesas onde o nosso propósito, o nosso objetivo é servir a casa do pastor, a família do pastor, né? Ministrar a ele. Nós não temos como alvo, objetivo, trazer uma estratégia de crescimento, né? Até porque nós acreditamos que Deus não unge métodos, Deus unge pessoas, né? Então esse é o nosso anseio, nutrir, ser um instrumento, uma ferramenta do Senhor para abençoar a sua vida, a sua casa. Pastor, mas eu entrei aqui, eu não sou pastor. Passou da porta para dentro, já era, cara. Caiu na rede é peixe. Sejam todos bem-vindos. É uma honra muito grande. Faz tempo que eu tenho vontade de vir aqui. Umas vezes eu estava para vir com o pastor Jean, mas a nossa agenda não casou. E essa semana aconteceu de nós sermos direcionados para estarmos aqui. Eu creio que Deus, que é um Deus de propósito. A palavra propósito tem sido muito falada nesses tempos, mas o significado da palavra propósito é intenção original de algo ou de alguma coisa. Deus tem um propósito, Deus tem uma intenção, Deus tem um porquê da sua existência, da sua vida. Deus não é Deus de acaso, de entretenimento. Nós gostamos de nos emocionar, Deus gosta de nos reposicionar. Amém? Eu não sou contra a emoção, mas junto com a emoção precisa vir a posição. Jesus não veio à terra para nos emocionar, Ele veio para nos reposicionar, nos estabelecer no nosso estado original. E é para isso que nós estamos aqui nessa manhã. Eu sou Ricardo Costa, estou ali junto com o Eduardo, uma equipe pastoral ali, tão preciosa, uma mesa tão rica, no Mevan Campinas, servindo ali. Vai fazer 1 ano e 6 meses, nós já conhecemos o pastor Juscelio, o apóstolo Luiz Hermínio há muitos anos. Conheço o apóstolo Luiz Hermínio desde 2009, está na minha casa, está na casa dele. Ele nem era conhecido tanto que ele é hoje. E nós desenvolvemos uma amizade, pregamos juntos em alguns lugares no Brasil. E há uns 2, 3 anos atrás, o pastor Juscelio todo ano ministrando na nossa igreja, ali em Carapicuíba, na Grande São Paulo. E Deus estava colocando no meu coração. Eu sou pastor desde os 22 anos, tenho 48, pastoreei uma única igreja durante 25 anos, né? E estava brotando no meu coração passar a igreja, ir para uma outra realidade. E o pastor Juscelio estava em casa quando eu compartilhei isso com ele. E depois de um período ele me convidou para nós estarmos orando, para nós estarmos indo para Campinas. A minha filha faltava 2 anos para se formar, foi o período que nós oramos. Depois de 2 anos nós mudamos para Campinas. E nasceu, através de um empresário em Alphaville, nasceu um convite para nós estarmos mentoreando um grupo de empresários em Alphaville. Eu morava do lado de Alphaville, mudei para Campinas e aí surge um convite para ir. E a princípio eu recusei, eu não queria lidar com isso, mas eu fui. Começou um grupo com 5, 6, 10, 12, 15, 30 e poucos empresários, e eles encontraram em mim aquilo que Deus tinha depositado, uma palavra, e isso foi crescendo. E nasceu um PG, foi crescendo, depois eu acho que se tornou GG, muito grande, né? E hoje a gente está nascendo uma igreja ali, não era a nossa intenção, né? E hoje quem cuida da nossa igreja, que nós soltamos em Carapicuíba, é um pastor, um filho nosso, que andou conosco há 22 anos, viajou o Brasil com a gente. E nós passamos por um filho, né? Soltei tudo, não estou pego a nada, soltei documentos, soltei dinheiro, soltei carro da igreja, soltei tudo. Larguei tudo e falei, vou começar de novo, né? E as pessoas perguntaram, mas e a sua sede? Falei, minha sede está aqui dentro, sede é onde eu estou. Amém? Deus não unge lugares, Deus unge pessoas. Antigamente era um lugar, hoje é uma pessoa. Amém? Deus não quer um lugar, Deus quer uma pessoa. Essa pessoa é você. E agora está nascendo, já alugamos um salão lá e
Vamos ser... Aí, o salão que nós alugamos fica 10 minutos da igreja que eu pastoreei 25 anos. Falei, se o senhor me contasse, eu não iria. Então assim, Deus tem suas manias, Deus tem os seus jeitos, a sua maneira, melhor dizer, de fazer as coisas. E nós estamos aqui para se submeter, lidar com isso. Nós temos 2 livros nossos aqui que nós escrevemos. A minha mensagem, ela é cristocêntrica, ela é a centralidade de Cristo. Eu gosto de falar do plano original, eu gosto de falar da queda e da restauração do plano original. Então, temos 2 livros. O amor, esse é o primeiro, né? Descobrindo a minha origem, conhecendo a minha identidade. O tema é a centralidade de Cristo. Esse destaque aqui do AC, DC, é antes de Cristo e depois de Cristo. Essa é a ideia. Então, quem nós éramos antes de Cristo, o que o pecado fez conosco e o que Cristo fez conosco. Jesus não veio baixar a nossa febre, Ele veio restaurar a nossa posição. Amém? Jesus não veio melhorar a infecção, Jesus veio restaurar a nossa posição. E aqui eu falo quem nós éramos, o que o pecado fez conosco e quem nós somos agora que estamos em Cristo. Esse daqui também, porque é uma série, a centralidade de Cristo, só que eu falo sobre amor desde o princípio. O que era o amor no plano original, o que aconteceu com o amor após a queda. O homem deixou de amar e ele passou a buscar amor, o homem se tornou carente. Tá? E carência é doença, e doença a gente não alimenta, a gente cura, tá? Muitos casamentos não estão dando certo porque a gente está tentando curar a nossa carência no outro. Casamento não é um lugar onde você resolve suas carências, é onde você derrama o seu amor. Então, a gente fala sobre isso. Tem um capítulo aqui, acho que é o capítulo 4, que eu falo sobre prostituição legalizada. Como é que é prostituição legalizada? Quando a gente peca sexualmente dentro do nosso casamento. É bem escandaloso. Então assim, tá lá na livraria, você pode estar adquirindo, tá? Feche teus olhos um pouquinho. Peça ao Senhor para falar com você. O que vai mudar o que vai transformar a sua vida é o que Deus vai falar. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Um selo em meu coração, Tu és meu tesouro. Muitas águas vêm sobre mim, eu me sinto seguro. Como um selo em meu coração, Tu és meu tesouro. Muitas águas vêm sobre mim, eu me sinto seguro. Pra onde eu vou sem você? E não sobra nada sem Teu grande amor. Tu sabes tudo que eu não sei. Oh, e o que eu preciso é estar contigo. Pra onde eu vou sem você? E não sobra nada sem Teu grande amor. Tu sabes tudo que eu não sei. E o que eu preciso é estar contigo. E onde eu vou, Te levo comigo, amado. Oh, e
onde eu vou, te levo comigo, amado. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Oh, uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, e nada mais me satisfaz. Oh, só quero a ti e nada mais, e nada mais, e nada além de ti, e só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti, e só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais, nada mais, nada mais. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Oh, só quero Jesus. Toda honra e toda glória nós entregamos a Jesus Cristo de Nazaré. Ele é digno de toda adoração. Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Nós erguemos o Teu nome ao lugar mais alto, Senhor. Nós declaramos que Tu és Senhor deste lugar. Nós declaramos um ambiente de milagres. Nós declaramos um ambiente de cura. Que sinais, prodígios e maravilhas comecem a se manifestar neste lugar aqui agora. Pessoas sendo tocadas com curas, com milagres da planta dos pés à cabeça. Eu declaro: doença saia, dor vai embora, doença saia agora, caroços desapareça. Eu declaro milagres, diabetes saia agora. Eu declaro um ambiente de cura, um ambiente sobrenatural. Que enquanto a Tua palavra está sendo liberada, pessoas sejam tocadas, transformadas de uma forma sobrenatural. Nós erguemos o Teu nome, Jesus. Tu és o centro de todas as coisas. Tu és o centro de todas as coisas. Tu venceste o mundo, venceste a morte, venceste o diabo, venceste as maldições, venceste a pobreza, venceste tudo aquilo que nós não podíamos vencer. O Senhor venceu e nos estabeleceu neste lugar. Nós estamos assentados contigo, acima de principados e potestade. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Pega tuas mãos a Ele e comece a aplaudir aquele que é. No trono Ele está. Glória a Deus. Glória a Deus. Deixa Ele fluir. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo. Eu tenho uma palavra no meu coração para compartilhar com vocês. Eu quero falar um pouco nessa manhã sobre estruturas da mente. Queria que você colocasse o cinto aí, porque a gente quer ir um pouquinho fundo nessa manhã. Eu tenho 2 textos para a gente fazer um cruzamento desse tema. Eu quero falar um pouquinho sobre estruturas da mente. Lucas capítulo 15, nós vamos começar por aqui. Eu sei que
Muitos de vocês conhecem Lucas 15 de cor. Lucas está falando sobre a ovelha perdida, sobre a dracma perdida e sobre o filho perdido. Então, se você quer aprender como perda, vai para Lucas 15. É o capítulo da perda. Lá você perde tudo. Uma das coisas, ou uma das maneiras de nós lermos a Bíblia com facilidade, uma das maneiras práticas de nós entendermos a Bíblia, é procurar 3 pontos: o que Jesus está falando, com quem Ele está falando e por que Ele está falando. Esses são os 3 pontos de você entender o que Jesus está falando: o que, com quem e por quê. Pastor, mas Jesus não falou a mesma coisa para todo mundo? Não. Isso significa que Ele tinha verdades relativas? Não. Por exemplo, Jesus nunca falou de inferno para o ímpio. Quem faz isso é a igreja. Jesus só falou de inferno para o religioso. Leia a Bíblia. Para Nicodemos ele falou que tinha que nascer de novo. Para a prostituta ele falou que ela tinha que dar uma chapadinha. Entendeu? Jesus nunca falou de cruz em público. Ele só falou de cruz para os discípulos. Não acredite em mim, anote depois para pesquisar. Então, Lucas 15 mostram 3 parábolas, mas que focam no único assunto. Agora, por que Jesus falou da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho perdido? Lucas 15, o versículo 1 vai explicar por que Jesus vai lidar com esses assuntos. Porque no versículo 1, que geralmente a gente não preste atenção, explica ele vai explicar as 3 parábolas. Quem era o público que Jesus ia ministrar? Ele tinha pelo menos 3. Pode colocar para mim Lucas 15, versículo 1. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. 2. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então nós temos os publicanos, os fariseus, os doutores da lei. E nós temos quem? Os pecadores. Pronto. Vamos fazer só 2 públicos: os fariseus e os publicanos, aqueles que lidavam com a lei, e os pecadores. A mensagem de Jesus, como mestre por excelência que ele era, ele precisava ter uma mensagem que tocasse tanto os doutores da lei como os pecadores. Ele tinha um público, ele tinha uma plateia. Como é que eu faço para tocar isso? Então ele vai falar da ovelha perdida. E a ovelha perdida estava perdida onde? Fora. Uma ovelha. O que é uma ovelha? É alguém que não sabe quem é. É um animal irracional. Então ele mostra um pastor indo atrás de uma ovelha, porque a ovelha não sabe quem é e você precisa ir atrás. E essa ovelha estava perdida onde? Fora. Depois ele vai falar da dracma perdida. A dracma estava perdida onde? Dentro. Pronto. Então nós temos uma ovelha que está perdida fora, por não saber quem é. Nós temos uma dracma que está perdida dentro. Opa, não se esqueça quem é o alvo dele. É os pecadores que estão perdidos fora, porque não sabe quem são. E desse a gente precisa ir atrás. E nós temos os fariseus que estão perdidos dentro. Então ele tá focado no público dele, que são os fariseus, os publicanos e os pecadores. Então ele fala da ovelha perdida, que não sabe quem é, e essa precisa ser resgatada. Ele fala dos fariseus que estão dentro, mas também estão perdidos. E aí nós temos uma parábola para os pecadores, nós temos uma parábola para os fariseus, e nós temos a terceira parábola, que fala dos 2 filhos, que geralmente nós conhecemos como filho pródigo. Nós temos canções do filho pródigo, o filho que foi embora. O que eu nunca encontrei na minha vida foi a canção do filho que ficou em casa.
Se você conhecer alguma música do filho que ficou em casa, me passe que eu quero ouvir. Por quê? Porque na última parábola está falando de um filho que está perdido fora e do outro que está perdido. Você está vendo que as 3 parábolas é uma coisa só? A última parábola do filho pródigo, ele vai fazer o fechamento. Então, eu quero ler com você só a última parábola. Lucas 15, versículo 11. Não se esqueça que nós estamos trabalhando com as estruturas da mente. Lucas 15, 11. E continuou: certo homem tinha quantos filhos? 2. Ele está falando com 2 públicos. E a parábola fala de 2 filhos. Tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me parte dos bens que me pertence. Uau! Dá-me parte da herança daquilo que me pertence. Dá-me parte dos bens que me pertence. E o pai, leia o texto. E o pai, quantos filhos tinha? O pai deu para um ou deu para os 2? Não se esqueça disso. E o pai lhes repartiu. Quantos filhos tinha? 2. Se o pai lhes repartiu, o pai deu 50% para um e 50% para o outro. Próximo. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai, quantos trabalhadores empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Ele faz um ensaio, um discurso: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, eu pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Próximo. E levantando, depois dele ensaiar, ele levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Próximo. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar. Só até aí, segura aí. Então nós temos a história de um filho, o mais moço, que pediu parte da herança, ou aquilo que lhe cabia, e o pai deu, porque ele tinha direito naquilo. E ele pega, o pai sabia, ou não sabia que ele ia embora? Quem vai pedir herança para ficar em casa? Ele pediu herança porque ele queria ir embora, e o pai deu a ele aquilo que lhe cabia, e ele foi viver a vida dele. Só que com o tempo ele foi perdendo tudo. A gente precisaria de muito tempo só para lidar com esse texto, mas eu quero fazer um contraste com outro texto, então eu vou acelerar um pouquinho. Então ele, depois dele gastar tudo, ele procura trabalhar cuidando de porcos com algo que não era para ele. Mas um dia ele pensa, para e diz: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura? Ele está dizendo: até quem trabalha para ele tem fartura. Imagine os filhos. Até quem trabalha para ele tem pão com fartura.
eu aqui passando necessidade. Ele cria um discurso, porque ele está no pecado. Contudo, ele quer criar o decreto para ele mesmo. Eu pequei, errei, vou falar qual é o meu decreto. Então, pai, eu vou me levantar, vou ter com meu pai, vou dizer para ele: pai, pequei contra os céus diante de ti, já não sou digno de ser tratado como teu filho, me trata como um dos teus trabalhadores. Ele ensaiou, pegou o caminho, foi falando no caminho, decorando. E quando ele chega em casa, o pai sai correndo. Tem todo um contexto histórico, porque que o pai sai correndo, mas não quero entrar nisso. E o pai sai correndo, abraça ele, e ele aperta o play e solta: pai, pequei contra os céus. Eu não sei se você prestou atenção, mas o pai não responde. É mais ou menos assim: o teu papel é decidir voltar, não decretar o que eu tenho que fazer. O seu papel é arrepender-se, não decretar o que eu vou fazer. Agora é interessante que na ovelha perdida, o pastor vai atrás. No filho não. Quando um filho vai embora, você precisa deixar ele voltar, porque só volta para casa quem sabe quem é. Cuidado para você não ir atrás de alguém que ainda não chegou no fundo do poço, porque ele vai voltar e vai dizer: eu só voltei porque o senhor pediu. A ovelha o pastor foi atrás, do filho ele não foi. Só precisamos discernir quem é ovelha e quem é filho. Quem é ovelha você tem que ir atrás, porque não sabe quem é. Quem é filho, você precisa esperar comer as bolotas do porco para depois voltar. E não vem dizer que é falta de amor, porque esse pai não foi atrás. Então preste atenção. O pai abraça ele, não responde ao discurso dele e manda vestir melhor roupa. Vestes na Bíblia fala de justiça. Todas as vezes que a Bíblia está falando de vestimenta, está falando de justiça. Quando Adão pecou, ele se viu nu. Ele já vivia nu, mas agora ele conseguiu se enxergar nu. E Deus veste, na parábola veste, tipo assim: agora você está justificado. Manda matar o novilho, coloca o anel no dedo, sandália nos pés. O interessante é que lá no monte, onde Moisés recebeu o chamamento, Deus diz para ele: tira a sandália. Quando o filho volta para casa, o pai diz: coloca a sandália. Que paradoxo, né? É que na antiga aliança o lugar era santo, tira a sandália. Na nova aliança você é santo, coloca a sandália. Jesus falou: quem já está limpo pela palavra precisa lavar, senão os pés. Por quê? Porque os seus pés é o único que continua tocando a terra. E sempre que você está tocando a terra, você ainda se suja. Então você precisa lavar. Então o pai manda colocar a sandália nos pés. Pronto, o assunto aqui terminou. Eu não sei porque a gente bate tanto nesse menino. Eu não sei porque a igreja judia tanto nesse menino. Ele pegou a herança, foi embora, pecou, foi viver na rave. Ele voltou para casa, se arrependeu. O pai vestiu ele, tudo. A história terminou, irmãos. O assunto terminou. Acabou. Tem um ponto final nessa história. Já começaram a fazer festa e acabou. A história com o pecador acabou. A gente quer arrumar porque a gente gosta de colocar glacê e bolo de fubá. Porque o evangelho é um bolo de fubá. Gostoso, simples, mas a igreja vai ficar melhor de colocar glacê. Tudo a ver, né? Combina demais, né? Porque de quem que Jesus está falando? Quem é esse? Lembra de um povo perdido dentro, fora? Quem é que está perdido fora? O pecador. Quem é que está perdido dentro? Os fariseus. Quem é esse filho que foi embora? Foi um filho que um dia pegou tudo que tinha e foi embora da casa do pai. De certa forma é um Adão que pegou tudo e foi embora, mas que voltou. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos, porque aqui eu entro na mensagem. Nosso problema não está lá fora.
Nosso problema está aqui dentro. O problema não está fora da igreja. Lá fora da igreja eles estão vivendo como deveria viver. Eles estão seguindo o curso do Deus dele. A questão é, nós estamos seguindo o curso do nosso. Lá fora, matar, roubar e destruir faz parte da doutrina do Deus dele. E aqui dentro, lá fora, eles estão vivendo a Bíblia deles. O que nós precisamos é viver nós. Preste atenção. Esse filho fez tudo errado e terminou bem. Ele terminou. O filho que fez tudo errado terminou bem. Agora eu quero continuar. Próximo versículo. Ora, mudou agora, mudou o público. Agora Jesus vai falar com outro público. Outro público. Ora, o filho mais velho estiver aonde? No campo, fazendo o quê? Trabalhando. E quando voltava ao aproximar-se da casa, ouviu as músicas e as danças. Está tendo festa em casa. Próximo. Chamou um dos criados. Irmão, como é que você chega na sua casa? Está tendo uma festa. Você vai na casa do vizinho perguntar o que está acontecendo na sua casa. Bateu na casa do vizinho e falou: o que está acontecendo lá em casa? Ué, se está tendo uma música na sua casa, a primeira coisa que você faz é o quê? Eu vou entrar. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. Próximo. E ele informou: veio teu irmão, e o teu pai mandou matar o novilho cevado. O novilho cevado é um tipo de Cristo, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava o quê? Conciliá-lo. Perceba que o pai não teve problema com o filho pecador. Próximo. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua. Pensa que filho. Pensa que filho. Há tantos anos eu te sirvo, sem jamais transgredir uma. Para quem que ele está falando isso? Os fariseus, que dizia que cumpria toda a lei, toda a Bíblia. Eu nunca transgredi uma ordem tua. E perceba que na parábola o pai não diz que ele está mentindo. Sem transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer. Perceba que ele não pede uma ovelha, ele pede um cabrito, porque cada um pede no espírito que tem. Quando Saul foi ungido, ele estava atrás da mula. Ele era teimoso igual a mula. Quando Davi foi ungido, ele estava pastoreando a ovelha. O que você está fazendo tem muito a ver com você. E nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus. Presta atenção, peraí. Quando nós lemos lá no começo da parábola do filho, quantos filhos o pai tinha? E o pai deu herança para quem? Quantos filhos tinha? E o pai deu para quem? E do que ele está falando? Do que ele está falando? Vamos, igreja. Do que ele está falando? Ei, você está sofrendo por aquilo que o pai não te deu, ou por aquilo que você não possuiu ainda? Você está sofrendo pela cura que ele não te deu, ou pela saúde que você não acessou ainda? Você está sofrendo pelas bênçãos que ele não te deu, ou por aquilo que você não possuiu ainda? O pai tinha 2 filhos. Ele lhes, está no plural. Talvez você viu pela primeira vez hoje que estava no plural. Escrever esses dias, está colocado no plural esses dias. Pastor não estava aí não. E lhes repartiu. Se ele lhes repartiu, tinha 2 filhos. Quem recebeu a herança? Os 2. Quem pegou? Você sabe qual a diferença, Eduardo, da igreja e do mundo? É que o mundo pegou a herança para fazer o que é mal,
E a igreja não sabe que tem, até hoje ela não pega. E aí, o islamismo tem dinheiro para expandir, mas a igreja não tem. Porque o diabo deu para eles, mas Deus não deu para nós. Vocês estão aqui, não? Nós estamos falando sobre estrutura de mente, sobre uma estrutura mental, sobre uma mentalidade. Muito daquilo que nós sofremos não está ligado sobre o que Deus não nos deu. Foi o que nós não entendemos que já é nosso e que nós recebemos. Escute, igreja não está numa cidade para conquistá-la. Você conquista o que não tem, mas o que é seu você possui. Igreja não foi estabelecida para conquista. Igreja foi estabelecida para posse. Lembra da Ludmila? Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós tomamos posse. Jesus conquistou, nós possuímos. Jesus conquistou, nós possuímos. Jesus te curou, você possui. Jesus te abençoou, você possui. Eu não estou aqui para conquista, eu estou aqui para posse. Você não vai encontrar uma palavra na Bíblia de Deus falando para o povo entrar e conquistar em Canaã. Não tem uma. Procure. Não tem um versículo que diz entrar e conquistar em Canaã. Ele nunca diz: entrai, possua a terra que eu te dei. Entrai e possui. Sabe qual é o problema da gente pedir aquilo que já é nosso? É que a gente nunca vai receber. Muitas das nossas orações que nós não temos resposta é porque Deus já fez. O problema desse menino estava no pai ou na mentalidade dele? Agora, você sabe o que me machuca esse texto? É que ele não estava vivendo uma escassez, fazendo coisa errada. O que me assusta é que o menino era bom de cumprir ordem, ele era bom de trabalho. Você sabe qual é o problema da igreja? É que ela tem clareza do que tem que fazer, é só ela não tem clareza de quem ela é. Ela tem clareza sobre o que tem que fazer. Ele sabia que tinha que ir para a roça todo dia, ele só não sabia quem ele era. E quando você sabe o que tem que fazer, mas não sabe quem é, você cumpre a sua obrigação, mas nunca desfruta da sua herança. Porque na minha vocação eu tenho trabalho, na minha filiação eu tenho identidade e herança. Na minha vocação eu tenho trabalho, na minha filiação eu tenho uma identidade. Você sabe por que Jesus foi preso, condenado? Ele não foi condenado porque ressuscitou Lázaro. Ele foi condenado porque ele se disse que era filho. O diabo não tem problema enquanto você se limitar a uma mentalidade de servo. E eu não estou falando que nós não somos servos, mas o diabo não tem problema quando você se define como servo. O diabo começa a ter problema quando você reconhece que é filho. Porque se eu tenho consciência de trabalho, mas não tenho consciência de filiação, eu comprometo o poder do meu chamado. Porque o poder não está no que eu faço, o poder está em quem eu sou. Deixa eu repetir isso. Quando eu reconheço a minha vocação, sem reconhecer a minha filiação, eu comprometo o poder da minha atuação. Porque na minha filiação eu tenho natureza, na minha filiação eu tenho poder, na minha filiação eu tenho herança. Então qual a diferença do velho pacto e do novo pacto? É que no velho pacto havia servo, mas não havia filho. Todo mundo servia, mas ninguém era filho. Na nova aliança, no novo pacto, ninguém serve sem antes receber filiação. Por quê? Porque o pai não quer um empregado. Se ele quisesse um empregado, ele mandava os anjos. Você quer que eu te provo isso? Você quer que eu te provo isso? Lembra quando Deus chama Gabriel, ministério da telecomunicações? Ele chamou Gabriel, ministério da comunicações, falou: Gabriel, compareça aqui. O Gabriel comparece e ele diz: está vendo aquela virgem lá? Eu quero que você vai dizer para ela que ela vai ser mãe do meu filho.
Autorização, Senhor. Deus fala, pode ir, Gabriel. Gabriel está saindo. Ele para e fala, peraí, só um instante. Deus, permissão para falar. Deus dá uma risadinha, porque para mim Deus é feliz, né? Os pregadores que pensam que Deus é mal-humorado. Gabriel volta, Deus dá uma risadinha e pergunta, fala, Gabriel, já que eu estou indo levar a notícia, eu já posso levar ele e engravidar ela? Posso fazer uma viagem só? Eu imagino Deus dando outra risada, falando, Gabriel, deixa eu te falar uma coisa. Você já está comigo há milhões de anos. Gosto muito de você. Mas para mim, você só faz a minha comunicação. O meu filho, eu não coloco na mão de um empregado. Vá lá, dê o recado que Maria vai ser mãe do meu filho, mas quem vai engravidar ela é o Espírito Santo, que é alguém da minha família. Sabe por quê, Gabriel? Porque a salvação não é uma questão de trabalho, é uma questão de família. Você foi salvo para ser inserido numa família, mas você foi salvo por alguém da família. Alguém da família morreu para que você fosse da família. Evangelismo não é trabalho, é coisa de família. Nós estamos para acrescentar, escute, é por isso que ele veio como unigênito. Mas quando ele volta como primogênito. Lá em Hebreus ele diz assim, e aqui estou eu e os filhos que o Pai me deu. Sua identidade não está no pastoreamento. A sua identidade não está no que você faz. Você não é advogado, você está advogando. Você não é médico, você está médico. Você não é pastor, você está pastor. Eu não sou empresário, eu estou empresário. O que você é? Filho. 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 Você é filho. Nós não sabemos. A igreja ocidental não sabe o que é ser filho. Quando alguém em Israel dizia que era filho, ele está dizendo, eu sou igual ao Pai. É por isso que condenaram Jesus. Disseram, você sendo homem, faz Deus a ti mesmo. Porque um filho tem o mesmo DNA do Pai. Então nós precisamos entender. Efésios 4:11 diz, ele mesmo deu um para apóstolo, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Ele deu uns para isso. Aí tem o 12, diz assim, com vista, ou visando, ou com o propósito do aperfeiçoamento dos... Opa, então os 5 ministérios não é para o mundo. O mundo não precisa conhecer você como apóstolo. Porque os ministérios e os dons é para o aperfeiçoamento de quem? Aqui dentro. Agora João 1:12 diz, todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos de Deus. O teu poder não está no teu apostolado. O teu poder não está no microfone. O teu poder está na tua filiação. Romanos 8 revela quem é que a terra está esperando. A criação aguarda com expectativa a manifestação dos apóstolos, dos profetas. Sabe por que a criação está aguardando a manifestação dos filhos? Porque no plano original, quem governava sobre ela era um filho. Você sabe por que Jesus falava com o vento? Falava com a criação? Falava com a natureza? Porque a criação, quando ouvia o filho falando, ela lembrava do primeiro filho que falava. Jesus falava com a árvore, cara. Jesus falava com o vento. E para não achar que ele era louco sozinho, ele falou para a gente falar com a montanha. Por que ele tira essas coisas? Fale com a montanha. Sabe o que ele está dizendo? No plano original, ela te obedecia. Você governava sobre ela.
O problema é que nós não sabemos quem nós somos, e aquilo que nós deveríamos governar, como disse o Eduardo, nós estamos sendo governados. É hora de nós nos levantarmos na unção de governo, no entendimento de governo. Volta o versículo para mim, volta o texto para mim, por favor. Mas ele respondeu ao seu pai: tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste sequer um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Próximo. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Próximo. Então lhe respondeu o pai. Veja o que o pai respondeu para ele: meu filho, tu sempre está comigo. Quantos aqui estão sempre com ele? Meu filho, tu sempre está comigo. Tudo que é meu, porque tudo que é meu é teu, porque a parte do teu irmão eu já dei. A parte do teu irmão eu já dei. O que ficou agora é tua. Tu sempre está comigo. Pastor, o senhor está pregando o evangelho de bênção? Não, eu estou pregando o evangelho de natureza. Porque quando você quer viver um evangelho de bênção, você vai para a igreja para buscar a bênção. Quando você vive a bênção por natureza, você deixa de buscar uma bênção e se torna uma. Por isso que Deus nunca falou para Abraão: eu vou te abençoar. Ele diz: sê tu. Ele diz: eu te abençoarei, mas a ideia da bênção é para que você seja, não só que você tenha. Você está entendendo isso? Tu sempre está comigo. A igreja não entende isso. Tu sempre está comigo. Tudo que é meu é teu. Próximo. Entretanto, era preciso que regozijemos e nos alegremos, porque este teu irmão estava morto. Ele não estava desviado, irmãos. Quem criou essa palavra de desviado foi a igreja. A igreja, no seu evangeliquez, criou a palavra desviado. A Bíblia não mostra isso em momento algum. Na minha cabeça, só na minha cabeça, os desviados estão dentro da igreja. Lá fora, quem está no pecado está morto. Quem saiu da igreja está no pecado, está morto, irmãos. Quem está desviado está dentro da igreja. Porque para nós a palavra desviado tem um peso muito. Mas desviado é quando você sai do propósito. Você estava numa estrada, você saiu, você desviou dela. A igreja, nós precisamos voltar para o propósito. Nós precisamos entender quem nós somos para potencializar o que nós fomos chamados para fazer. Esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Próximo. Não tem mais? Acabou? Tem mais? Acabou, foi para o versículo capítulo 16. Por que eu estou perguntando se tem mais? Sabe por que eu estou perguntando? Porque eu quero perguntar para você: ele entrou? Participou da festa? Escute que o filho que foi embora e voltou foi os pecadores que foram embora e voltaram. O filho que a gente não sabe como é que termina, fala da religião, dos religiosos. Será que ele aceitou a instrução do pai? Ele entrou? Você vê que a história não termina. A história do pecador terminou, a história do religioso não. Por que o texto não continua no próximo versículo dizendo: então o filho entendeu, pediu perdão para o pai, porque o filho que ficou em casa diz que o pai era injusto. Tem muita gente achando que Deus é injusto, está ofendido com Deus, porque Deus não fez, porque Deus não me deu. Não é que Ele não fez, não é que Ele não deu, é que você não entendeu o que já recebeu. O Eduardo falou aqui sobre Efésios 1:3. Ele nos abençoou com toda sorte de bênção. Escute, olha o tempo verbal. Ele nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. É importante nós entendermos isso, querido, uma questão de natureza. Então a nossa estrutura mental tem nos impedido de nós avançarmos, de vivermos um evangelho que liberta, que transforma. Porque enquanto a igreja não entender quem ela é, o ímpio vai levar vantagem.
mente, a estrutura de mentalidade que tem nos impedido de viver tudo aquilo que Deus tem para nós, de não vivermos uma igreja que avança, uma igreja que faz a diferença. Escute, Jesus não veio nos dar uma religião, Ele veio nos dar uma vida. Jesus não veio nos dar uma religião, Ele veio nos dar uma vida. Você tem uma vida, você tem a vida do próprio Cristo em você. Ele não veio te mostrar um caminho, Ele é o caminho. Ele não veio te dar uma verdade, Ele é a verdade. Você tem a vida dentro de você. Você tem a vida dentro de você, e você precisa todos os dias reconhecer que essa vida está em você. Essa vida está em você. Aonde você chega, Cristo chega. Eu irei por aí levando essa identidade. Eu irei por aí sabendo ser amado de verdade. Eu irei por aí sabendo que se eu venho e vou, em um só lugar estou, guardado em teu amor. Aonde estão os filhos? Aonde estão as filhas? Eu irei por aí levando essa identidade. Eu irei por aí sabendo ser amado de verdade. Eu irei por aí sabendo que se eu venho e vou, sobra neste lugar uma consciência de identidade. Sobra neste lugar uma consciência de identidade. Sou teu filho amado, em que achas teu prazer. Oh, eu sou teu filho amado, em que achas teu prazer. Meu Deus. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor e queimam de amor. Nós arrumamos a casa e perfumamos ela toda. Nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, preparamos a mesa. Senta mais um pouquinho, por favor. Você consegue achar para mim? Você consegue, o pessoal da mesa? Você consegue achar para mim o texto que diz: subirei acima das estrelas e serei semelhante ao Altíssimo? Isaías, Ezequiel, não me lembro exatamente agora. Subirei acima das estrelas, serei semelhante ao Altíssimo. Isaías? Isaías 14:12, eu acho. Deixa eu ver se é isso. Deixa eu te mostrar uma coisa. Isaías 14:12.
Eu quero que você veja algo comigo. Eu quero te mostrar, talvez você nunca soube qual é o problema do diabo com você. Eu quero te explicar qual é. 14:14. Obrigado. 14:14. Presta atenção. Isaías aqui está mostrando uma figura do diabo. Isaías 14 diz qual era a ideia do diabo. Deixa eu achar aqui na minha Bíblia para me acompanhar. 14:14. Diz assim: subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo abismo. Geralmente nós pregadores diz que o diabo se tornou o diabo por querer ser igual a Deus. Na verdade não é isso. O que o diabo disse? Serei. Volte 14 para mim, por favor. 14. Subirei e serei semelhante ao Altíssimo. Agora abra Gênesis 1. Gênesis 1, versículo 26. Gênesis 1, 26. Deixa eu te mostrar aqui, que esse não é o problema. Gênesis 1, 26. Lá o diabo está dizendo: eu subirei acima das estrelas e serei. Então Deus ficou com medo e lançou o diabo no abismo porque ele queria ser semelhante? Não. Por que você acha que não, pastor? Também disse: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa. Peraí. Deus não tem problema com algo semelhante. O diabo não virou diabo porque ele quis ser semelhante. O diabo virou diabo porque ele quis ser o que não foi criado para ser. Porque se Deus tivesse problema com semelhança, Ele não tinha criado você semelhante a Ele. Por que o diabo se tornou um querubim desempregado? Um anjo desempregado? Porque ele quis ser o que ele não nascer. Qual é o caminho para virar um demônio? É quando alguém quer se tornar algo que não foi criado para ser. O que o diabo faz quando Adão caiu? Ele pega a imagem e semelhança de Deus e faz dele uma caricatura. Ele distorce a imagem do homem. Quando o homem peca, ele não perde a imagem, ele perde a semelhança. A imagem ele tem. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa. O que é que vem primeiro? Imagem ou semelhança? Leia o texto. Se é conforme, algumas versões diz segundo. Se é segundo é porque é primeiro. Façamos o homem a nossa imagem conforme. O que deu forma à imagem? Semelhança. Quando o homem pecou, ele perdeu a imagem ou a semelhança? A imagem ele tem distorcida, porque ele já não tem mais a semelhança. Porque o que alimenta a imagem é a semelhança que tem dentro. Como o homem perdeu a semelhança, ele tem uma imagem distorcida. Então, no meu entendimento, o diabo está dizendo assim: eu nunca vou conseguir ser o que você é. Então eu vou fazer de tudo para que você nunca descubra quem você foi criado para ser. Eu não posso ser quem você é, mas eu vou trabalhar para que você também não descubra. É por isso que a religião, ela torna as pessoas feias, distorcidas. A religião, ela desfigura as pessoas. O problema do diabo com você é a inveja. Porque tudo que ele queria ser, você é. Eu queria ser semelhante ao Altíssimo. Você diz: eu sou. 1 João capítulo 4 versículo 17 diz: assim como Ele é, também nós somos neste mundo. Assim como Ele é, assim como Ele é, assim como Ele é. Pastor, isso é muito pesado. Pois é. O problema é que nós nascemos de novo, mas temos uma mente
do filho que ficou em casa. Nós recebemos uma herança, mas temos uma mente de empregado. Nós temos a imagem, semelhança restaurada, mas nós temos uma mentalidade só de empregado. Nós sabemos o que temos que fazer, mas nós não sabemos quem nós somos. Nós compramos bênção, nós pagamos bênção. Nossas práticas espirituais é para que Deus recompense. Deus não te recompensa o que você faz, Deus recompensa o que Cristo fez. Ele te abençoou aonde? Em quem? Você foi salvo aonde? Se você pegar a carta aos Efésios, 6 capítulos, uma das palavras predominantes em Efésios é em. Estude isso. Em. O que significa em? Preposição primária, conotação de lugar. Em Cristo eu fui salvo, em Cristo eu fui abençoado, em Cristo eu sou, 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 em Cristo eu sou. Eu não sou o que eu sou por causa de mim, eu sou o que eu sou apesar de mim, por causa dele. É Ele que te faz ser. Pastor, isso não gera soberba. Não tem como gerar soberba se você reconhece quem foi que fez. Você está entendendo? Eu vou pegar o caminho da reta final para a gente fechar. E não vai dar para mim entrar no outro texto. Fica para a próxima. Lembra quando Deus chama Moisés? Moisés, ele era um hebreu que foi criado como príncipe. Ele era um hebreu, foi criado no palácio de Faraó. Quando as filhas de Jetro encontram Moisés, que ela chega em casa, ela fala: nós nos encontramos com um egípcio, não com um hebreu. Porque a mentalidade dele era do quê? De egípcio. Ele tinha estudado aonde? No Egito, nas melhores faculdades egípcias. Ele nasceu, ele era um hebreu por fora, mas ele era um egípcio por dentro. Ele tinha uma mentalidade egípcia. Moisés provavelmente seria rei do Egito. Provavelmente, não estou afirmando. Mas Moisés, ele tinha se tornado príncipe no lugar que ele deveria ser um libertador. Moisés tinha se tornado príncipe. O problema foi aquilo que a vida fez com a gente, que está anulando aquilo que nós nascemos para ser. Moisés tinha nascido para ser um libertador. Ele não seria um libertador, ele nasceu para isso. Mas o Egito fez o que com ele? Fez dele um príncipe. Ele estava se tornando príncipe no lugar onde um dia ele precisaria se manifestar como um libertador. Deus falou: eu preciso tirar esse cara daqui. Eu preciso desintoxicá-lo. E ele sai. Quando ele foge do Egito, ele está com quantos anos? 40 anos. E ele passa 40 anos. Quando Deus fala com ele através da sarça, Moisés já não sabia mais quem ele era. Ele já não era nem egípcio e nem hebreu. E Deus quer levar ele para onde? Para o propósito dele. Moisés passou 40 anos sendo educado na cultura egípcia. Agora Deus está usando os 40 anos para desintoxicá-lo. Existem muitas coisas que o mundo fez com a gente, que tem nos impedido de nos tornarmos o que nós nascemos para ser. E Deus chama Moisés, tem toda aquela conversa. Ele diz que não está pronto, tal. E agora Moisés pergunta para Deus: quando eu chegar no Egito e me perguntarem qual é o nome do meu Deus, o que eu digo? Você não acha que Deus poderia ter sido mais prático? Fala para eles que eu sou o Deus de Abraão. Fala para eles que eu sou o Deus de Isaac. É comum Deus fazer isso. Mas o que Deus fala para Moisés? Que o meu nome é eu? O que Deus está querendo com isso? Que ideia é essa, Deus? Todas as vezes que você falar o meu nome, diga que o meu nome é eu. Todas as vezes que Moisés precisava dizer quem ele era, quem Deus era, ele estava dizendo quem ele era. Todas as vezes Deus estava dando o que para Moisés? Um propósito e um meio de restaurar a sua identidade. Eu estou mandando você para o Egito, mas eu preciso restaurar a identidade desse menino.
Ele não sabe quem é. Quem sou eu para ir até Faraó? Diga para ele que o meu nome é eu. Agora você imagina Moisés diante de Faraó, e Faraó dizendo: como é o nome do teu Deus? Ele diz: eu sou. Moisés, você eu sei quem é, mas o nome do teu Deus. Sabe o que Deus está nos ensinando? Eu não posso fazer nada através de você se primeiro eu não fizer em você. Eu não posso te usar para fazer coisas grandes se você tem uma visão errada acerca de si mesmo. O que eu faço através de você, primeiro eu preciso fazer em você. Deixa eu restaurar a sua identidade. Deixa eu cancelar de você as palavras que o seu pai disse a seu respeito. Deixa eu arrancar de você os fracassos da empresa que você fechou. Deixa eu arrancar de você tudo aquilo que não deu certo na tua vida. Deixa eu restaurar a sua identidade. Deixa eu declarar: você não é o que você passou. Você não é o que não deu certo. Você é o que Ele projetou desde toda a eternidade. Pastor, o senhor pode me dizer se a identidade de Moisés foi restaurada? Posso? Lá na frente você vai encontrar Moisés dizendo: Deus levantará um profeta no meio de vocês, semelhante a mim. Saiu do monte sem saber quem era. Termina o ministério dizendo: vai levantar um profeta semelhante a mim. Por que semelhante a mim? Porque eu sou semelhante a Ele. Eu sou semelhante a Ele. Eu sou. Ei, eu sou. Presta atenção. Você não acha estranho 4 evangelhos não falar a cor de Jesus, a altura de Jesus, o cabelo de Jesus? Por quê? Por que Mateus, Marcos? Porque pelo menos Mateus e João eram testemunhas oculares, ok? Por que ele não falava que ele era moreno? Que ele tinha 1,80 m, 1,70 m? Por quê? Porque Deus nunca quis que você o conhecesse por uma imagem definida. Pergunta por quê? Porque Ele quer que quando você chegar no lugar, como é que ele é no Brasil? Como você. Como é que ele é na África? Como um africano. Como é que ele é no Japão? Um japonês. Se ele define uma cor, uma altura, quando você encontrasse alguém com aquela cor e qualquer altura, falou: ó, Jesus era assim. Deus não permitiu que ninguém colocasse na Bíblia a cor, a aparência dele, para que a aparência dele fosse como a sua, como a sua, como a sua, como a sua. O fogo Quando você chega no lugar, Ele está chegando. Quando você entra no lugar, Ele está entrando. Quando você entra na faculdade, Ele está entrando. Quando você entra na empresa, Ele está entrando. Quando você entra no mercado, Ele está entrando. Quando você está na rua, Ele está andando. Ele está andando. Bom, põe para fora. Libera essa vida que está dentro de você. Libera essa vida. Vamos quebrar essa estrutura. O fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores e queimou todos os outros amores. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. E pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. E pode vir queimar, pode vir queimar.
Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, Eu ainda tenho lenha. e pode vir queimar. Pode vir, eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. E pode vir queimar, e pode vir, eu ainda tenho fome. E pode vir queimar. Pode vir queimar todos os meus ídolos, toda a minha vaidade, todo o meu orgulho. Pode vir queimar. Oh, pode entrar, a casa é sua, e vem queimar tudo em mim. E pode entrar, a casa é sua, e vem queimar tudo em mim. Pode entrar, e pode entrar, e a casa é sua, e vem queimar tudo em mim. Pode entrar, pode entrar, a casa é sua, e vem queimar. Nós declaramos qual é o som, e qual é o som, qual é o som, e qual é o som, qual é o som, oh, e qual é o som, qual é o som de quando deu, e qual é o som, este é o som, este é o som do carpinteiro batendo a porta, do carpinteiro, oh, o primogênito, o alfa, o ômega. Este é o som do carpinteiro, oh, qual é o som, e qual é o som, qual é o som. De quando Deus desce na terra, qual é o som, qual é o som? Qual é o som, qual é o som? Sopra neste lugar. Qual é o Sopra som? neste lugar. Sopra neste lugar. Este Sopra é carpinteiro batendo a porta, do carpinteiro batendo a porta. Este é o som, este é o som do carpinteiro batendo a porta. Deixa eu perguntar, deixa eu falar algo para você. Deixa eu falar algo para você. Eu estou falando sobre estrutura de mente, eu já estou encerrando. Aquilo que você não tem como crescimento, só abrir um parênteses e fechar, não é? É porque Deus não tem para você, ou é a sua mentalidade que te tem te impedido de viver? Você não tem crescido nos seus negócios, na sua empresa, no seu ministério. Porque assim, eu já ouvi muitas vezes as pessoas dizendo: olha,
Tem pessoas que Deus deu 100 pessoas para ela. Eu pergunto, será? Por que o senhor pergunta será, pastor? Porque você imagina que um camarada não gostaria de ter 1000 pessoas, ele só gostaria de ter 100. Mas como Deus deu 1000 para ele, ele tem 1000 sem querer. E tem um cara que tem 100, mas gostaria de ter 1000. Aí tem um versículo na Bíblia que diz assim: Ele não derrama o seu espírito sobre medida. Ele não derrama o seu espírito sobre medida. Se ele não derrama o espírito sobre medida, quem determina a medida? Quem determina a medida? Se ele não determina a medida, o que determina a medida dele na sua vida é a sua fome. Você vai ter de Deus o que você quiser. Você vai ter de Deus a fome que você é, como uma mesa farta. Quando você senta, você come o tanto que quer. Sabe o que Deus está dizendo? Eu te dei um chamado, eu não te dei uma medida para o chamado. Você não pode ser um apóstolo se eu não te chamei para isso. Deixa eu te perguntar, dos apóstolos, quais deles foram transladados? Nenhum. Mas tem um diácono. Ele não era apóstolo não, nunca foi ungido apóstolo. Mas tem um diácono. Tem um diácono chamado quem? Filipe. Ele foi transladado. Você sabe o que eu entendo? Que o segredo não está no teu chamado. Está na medida que você decidiu andar. Está na medida que você decidiu andar. Você quer água pelo tornozelo? Está gostoso? Fica aí. Quer mais? Ande mais. Você diz assim: uau, eu tenho todo esse oceano. O oceano diz: eu só tenho o seu tornozelo. Aí você vai com água pelo joelho e você diz: uau, eu tenho todo o oceano. O oceano diz: eu só tenho os seus joelhos. Agora, se você quer mergulhar, escute, Deus te ama tanto que se você quiser ficar brincando de castelinho de areia na beira da praia, Ele brinca com você. Ele brinca comigo, brinca, porque Ele te ama. Você quer ficar na beira da praia brincando de castelinho, Ele brinca. Agora, se você quiser ir para águas profundas, Ele te leva. Ele te leva, Ele te leva, Ele te leva. Ele te leva, Ele te leva. Ele te leva, Ele te leva. O teu limite, o meu limite, o nosso limite não está em Deus, está aqui. Está aqui. Está aqui. Está aqui. Um homem chamado Smith Wigglesworth, dizia: nós somos 1000 vezes maiores por dentro do que por fora. Você não sabe o que é que tem dentro de você. Você não sabe o que tem dentro de você. Tem uma dinamite. Você não sabe a vida que tem dentro de você. Você não sabe a vida que quer brotar. Você não sabe a vida que você carrega. Não, eu não estou animando você, eu estou ativando você. Eu quero que você saia daqui acreditando que a vida de Deus está em você. E mais uma vez
e Maranata estamos clamando, e vem Jesus, Maranata estamos clamando, e Maranata estamos clamando, e Maranata estamos clamando, e vem, e vamos, Yeshua, desce, rasga os céus. Queremos o teu, te preparamos um lugar. Vamos e vamos, Yeshua, desce e rasga os céus, este lugar com tua glória. Queremos o teu e tua justiça, te preparamos um lugar pra reinar. Maranata, e Maranata estamos clamando, e Maranata estamos clamando, e Maranata estamos clamando, e vem Jesus, e Maranata estamos clamando, e Maranata estamos clamando, e Maranata estamos clamando. O nosso anseio, o nosso desejo, aquele que era e é e há de vir sobre as nações. Eu quero declarar uma nova medida sobre você. Eu quero declarar uma nova realidade. Você vai sair daqui nessa manhã com a consciência de quem você é. Você é filho, você é filha. Deus veio tabernacular em você. Ele mora em você. Ele não visita você, Ele visitava o homem na antiga aliança. Hoje Ele habita em você, você é a morada dEle. Ele não vai ficar aqui, Ele vai embora com você. Ele vai andar com você, Ele vai dormir com você. Vocês se tornaram um. Vocês se tornaram um. Vocês se tornaram um. A sua mão é a mão dele, a sua boca é a boca dele, os seus pés é os pés dele. Espírito Santo, sopra neste lugar. Espírito Santo, sopra neste lugar. Espírito Santo, sopra, sopra, sopra neste lugar. Sopra uma nova realidade, uma nova medida. Espírito Santo. Ora em outras línguas, libera, ora em outras línguas. Comece a orar em outras línguas, libera, libera, libera. Ora em outras línguas. Comece a orar em outras línguas, só por um instante, por favor. Aumente o volume da sua voz. Libera, 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 libera. De outros reis, Ora, ore, ore, ore. Você não precisa cantar, só orar em outras línguas, vai. Até o meu coração se deu. Eita, tudo se rendeu. Quem não louvará? Quem não temerá o Rei? Veja os tronos de outros reis dobrados ao chão. Até o meu coração se deu. Eita, tudo se rendeu. E quem não louvará? Quem não temerá o Rei? Importa que ele cresça.
Tem muita vida aqui, gente. Tem muita realidade aqui. Tem muita vida aqui. Deus está largando as estruturas. Deus está largando. Deus está largando as estruturas. Vamos, 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 vamos. Mergulhe nisso. Mergulhe nisso. Vamos. Estamos batendo a porta, estamos enchendo as taças, até que tu venhas com tua justiça. Estamos batendo a porta, estamos enchendo as taças, até que tu venhas com tua justiça. Estamos batendo a porta, estamos enchendo as taças, até que tu venhas com tua justiça. Olhe para mim, eu tenho uma palavra. Eu não sei para quem, mas eu tenho uma palavra de Deus. Sobretudo essa palavra de Deus que já foi liberada, mas eu tenho uma palavra. Você sabe o que é um bonsai? É uma planta colocada num vaso. Eu achava que o bonsai ele não crescia porque era a natureza da planta. E um tempo eu estudei sobre o bonsai. Ele não cresce por causa do vaso que ele é colocado. Se tirar ele de um vaso e colocar ele na terra, ele cresce. Alguns de vocês, eu não sei quem, tem vivido como um bonsai. E Deus te diz nessa manhã: eu estou tirando você desse vaso pequeno. Eu estou tirando você dessa estrutura pequena. Eu estou arrancando você dessa estrutura. E vou te colocar numa terra livre. Eu vou te colocar numa terra livre e aí você vai crescer. Você não nasceu para ser bonsai. Você não nasceu para ser planta de enfeite. Você não nasceu para ser uma planta de enfeite. Você vai romper. E toda a terra entoa, meu ser, meus ossos cantarão. Grande é Senhor, e toda a terra entoará, meu ser, meus ossos cantarão.